Aqui as vantagens então de você ter a preditiva. Nós temos aqui algumas vantagens. O que seriam elas? Bem, a primeira aqui seria a operação até os limites próximos do ponto ideal. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Você consegue levar seu equipamento até o ponto máximo dele, o ideal para você fazer a manutenção. Então por isso que leva até o ponto ideal, mas não o ideal de trabalho, ideal para você fazer a manutenção. Então você vai conseguir levar ele ao máximo de vida útil possível fazendo esse monitoramento. Então essa é a primeira vantagem. Uma segunda vantagem seria evitar as manutenções excessivas. Porque quando você cria uma manutenção preventiva, você pré-determina lá, de X em X tempo, eu vou trocar aquele rolamento, aquela vedação, aquilo que seja o lá. Você determinou um tempo. Mas pode ser que você vai lá trocar aquele rolamento, por exemplo, com aquele tempo determinado, e ele está bom ainda. Então, ou seja, você gastou dinheiro ali desnecessário, podendo que ele trabalhasse mais um pouco. Então, quando você tem uma preditiva bem implantada, ele vai te evitar excessos de manutenções desnecessariamente. Então, seria uma outra vantagem. Aí, uma terceira vantagem seria conhecer as condições de deterioração. O que seria conhecer essas condições de deterioração? Você começa a ter a familiarização com o equipamento. Eu consigo ver os níveis de vibração dele. A primeira medição vai me dar um histórico. A segunda já vai me dar um comparativo. A terceira vai me dar um outro comparativo. Então eu vou conseguir ter um padrão de funcionamento daquele determinado componente. E aí quando ele começa a se deteriorar, eu consigo entender que ele está modificando o seu cenário pela variação do gráfico que me apresenta ou da temperatura pela câmera termográfica. Então eu consigo conhecer as condições de deterioração do meu equipamento. Opa, ele começou a apresentar sinais de desgaste aqui. E aí eu começo a acompanhar aquele equipamento. Então eu começo a conhecer aquele desgaste. Isso é bem interessante também para a vida útil do equipamento. Um quarto ponto seria prever o aumento dos custos de manutenção. Conforme nós já falamos aqui um pouquinho antes, se eu consigo levar o equipamento até o extremo de trabalho dele, os meus custos vão reduzir, e muito, porque eu vou ter que gastar dinheiro com aquele item exatamente quando realmente ele estiver numa condição ruim, e não por uma dedução de periodicidade que eu defini, tá certo? E um outro ponto aqui então de vantagem, um quinto ponto, é conhecer as tendências de deterioração. E aí sim, nós vimos aqui, conhecer as condições de deterioração e agora conhecer as tendências. Com o passar do tempo, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos aplicando preditiva, aquele técnico de manutenção que faz análise dos relatórios de preditiva, ele já conhece a tendência dos equipamentos dele. Às vezes ele está com um gráfico lá, sintoma alto, mas aquilo é padrão dele, é normal às vezes, pela condição de trabalho dele. Aí você consegue, pela essa tendência de 1 ano, 2 anos, observar que ele está estável, uma condição elevada, mas ele está estável. Então você começa a entender as tendências de funcionamento da deterioração também. Um outro ponto aqui, o sexto, seria prever as anormalidades do equipamento. Aí a preditiva vai te dar a condição de você conseguir prever as anomalias daquele equipamento. Olha só que legal, você consegue antecipar muita coisa. E um sétimo ponto aqui seria o quê? Consolidar uma estrutura de diagnóstico de alto nível dos equipamentos. Aí você tem a faca e o queijo na mão para você trabalhar com gestão de manutenção de uma maneira mais assertiva. Então você consegue ter uma estrutura de diagnóstico para você atacar exatamente os problemas conforme eles vão aparecendo de uma maneira mais técnica, mais assertiva. Aí você se torna um profissional mais capacitado para atuar com manutenção e não sair dando tiro aleatório porque o manual me diz isso, porque eu vi isso na internet, porque o benchmark é aquela coisa que eu tenho que fazer. Não. Você tem aqui uma estrutura, você tem condição de montar uma estrutura mais adequada à sua realidade e reduzir os custos, que é o principal, gente. Por isso que a preditiva é importantíssima aqui nesse caso, para você reduzir custos. E nós já vamos falar já sobre a questão de ser caro ou barato a implantação, depende de como você encara isso, tá certo?